quero relatar uma experiência a qual eu tive com o Senhor, uma visão que o Senhor me deu, uma visão em sonho. Eu me lembro que eu estava num local, dentro de uma casa, e dentro dessa casa havia muitas pessoas, só que quando eu conheci essa casa e essas pessoas elas eram alegres, elas brincavam, elas riam, elas conversavam, elas estavam ali comemorando, se alegrando, todos juntos. E nesse sonho a qual o Senhor me deu, eu já me via dentro dessa casa, com as mesmas pessoas ao qual eu conheci, só que todas elas estavam no celular. Ninguém conversava com ninguém, todas estavam no celular. E nisso eu olhava pela janela e eu via uma parte muito alta da cidade, uma parte muito alta. E ali eu via a água que vinha descendo, uma água, ela vinha muito forte, aquela água, era muita água. E ela vinha descendo e ela vinha pegando tudo que ela vinha pegando pela frente, ela quebrava tudo, ela acabava com tudo. Não sobrava nada. E nisso eu me lembro que a água chegava até mim, só que eu já não estava mais naquela casa, eu estava como se eu estivesse em cima de um degrau, mas eu não pisava no chão, era como se eu estivesse flutuando. E eu olhava aquilo e eu via duas mulheres na água, e eu conheço essas duas mulheres. E eu via duas mulheres na água e eu ficava pensando, meu Deus, como elas vão se salvar, como elas vão conseguir segurar em alguma coisa se a água levou tudo. E eu olhava de novo para aquele lugar alto e eu via mais água descendo, só que vinha mais água do que a primeira vez, e a água era mais forte do que a primeira vez que veio aquela água. E eu ficava pensando naquelas duas mulheres e eu pulava na água. Só que quando eu pulava na intenção de tentar salvar aquelas duas mulheres. Mas quando eu olhava, eu já não me via mais em cima da água, conseguindo respirar. Eu já estava no fundo daquele rio. Vamos dizer que aquela água foi tão forte que fez um rio. E quando eu olhava, eu via muita gente em desespero, todo mundo gritando. Só que quando eu olhava para o fundo daquele lugar, era como se eu já estivesse dentro de um oceano. E quando eu olhava, eu via muita gente que estava ali em desespero, que estava ali tentando se salvar. E quando eu olhava para aquele buraco, eu via muita sombra que vinha subindo daquele buraco, como se fosse sombra de... Eu não sei explicar, sombra de pessoas que vinha subindo assim naquela água. E estava tudo escuro, só que aquele buraco era o mais claro. E quando eu olhava, era como se tivesse um imã naquele buraco, que não deixava as pessoas subir para a superfície, mas era como se o imã naquele buraco estivesse puxando as pessoas para dentro daquele buraco. E quando eu olhava, eu via aquelas pessoas que estavam em desespero, elas estavam sendo levadas pelaquela sombra, por aquele negócio assim, como se fosse um imã, e iam para dentro daquele buraco. E eu chegava até perto daquele buraco, e quando eu olhava, eu via um homem assim, e eu perguntava para ele o porquê que aquelas pessoas estavam indo para aquele buraco. E aquele homem mandava eu mesma perguntar para aquelas pessoas. Aí quando eu olhava para dentro daquele buraco, era como se fosse uma garganta, e quando eu olhava tinha muita gente dentro de um rio de fogo, como se fosse um rio de fogo, e aquelas pessoas estavam caindo dentro daquela garganta. E eu perguntava, e eu ouvi uma voz que saía de dentro daquela garganta que dizia assim: elas estão aqui por causa das redes sociais. E ele não me falava nomes, que nem ele não me falava o nome de todas as redes sociais, mas ele dizia que aquelas pessoas estavam ali por conta dos vícios delas nas redes sociais, porque Deus não se agrada
das redes sociais, e aquelas pessoas estavam gritando, pedindo perdão, dizendo que ia mudar, mas não tinha mais chance, não tinha mais oportunidade. E eu acordei, eu me despertei, e eu entendi que o Senhor está alertando a muitos, para que muitos venham buscar ao Senhor e deixar as coisas do mundo de lado, mas buscar ao Senhor, porque Ele está voltando. E todos aqueles que se apegarem às coisas deste mundo não irão para o céu, mas irão para aquele lugar a qual o Senhor me mostrou, a qual eu entendi que aquele lugar é o inferno. Ali é onde as pessoas estão ali naquele fogo, estão ali sendo judiadas, atormentadas dias e noites e pedindo mais uma oportunidade, mais uma chance, mas elas não têm mais a oportunidade de se arrepender, porque a oportunidade que tinha era na terra. E foi essa visão a qual o Senhor me deu, e eu